Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Christian Martins, CEO da 405 Marketing, e hoje eu estou aqui como host convidado da MegaSun para o primeiro episódio do Pode Energizar. E hoje a gente tem um tema muito legal, principalmente para quem é empresário, para quem é investidor, que é energia solar da ROI. Vamos conversar sobre isso. Apresentando um pouquinho sobre os nossos convidados, eu tenho aqui a Paloma Brasil. O currículo dela é tão extenso, galera, que eu vou até pedir licença para vocês para pegar aqui a minha cola. Paloma Brasil. Paloma Brasil, que é sócia fundadora da MegaSun Energia Solar, é uma empresária no segmento da energia solar, gestora financeira e pós-graduanda em transição energética pela PUC Paraná, tem mais de 20 anos de sólida experiência na área das finanças e vasta atuação no setor energético solar. Paloma, seja muito bem-vinda. Também eu tenho aqui o Alisson Ramos. Alisson Ramos, ele é especialista em energias renováveis, formado pelo IFPE, com várias certificações na área. Ele direcionou sua carreira para energia solar em 2022, acreditando no seu potencial para energia sustentável. Seu conhecimento inclui gestão e operação de sistemas solares, além de certificação pela Câmara Comercializadora de Energia Elétrica, o que torna ele uma referência no país e aqui na nossa mesa para conversar. Também eu tenho aqui ao meu lado, compartilhando ali da mesma câmera, galera, o Luan. Vamos dar uma olhadinha também no currículo do Luan. Luan Gustavo é empresário no segmento de projetos fotovoltaicos, técnico em eletrotécnica, na verdade, né? Eletrotécnica e graduado em gestão da tecnologia da informação. Luan lidera a Mega Engenharia, uma empresa especializada em homologações fotovoltaicas e também atua como projetista de energia solar aqui na MegaSun. Com a trajetória focada na combinação de tecnologia e energia renovável, Luan desenvolve funções inovadoras e sustentáveis. Então, galera, vocês já perceberam que aqui na mesa só tem nome de peso. Eu não vou falar nem da energia solar paraibana, mas sim nacional, principalmente com o teu currículo, o currículo da Paloma e o currículo do Luan. Mas vamos lá, galera. Vamos para o que importa. Energia solar da ROI. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre a MegaSun, né, Paloma? Como é que surgiu a MegaSun? Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E obrigada pela gentil apresentação. Vamos lá. A MegaSun, ela surgiu através da união de dois projetos. Um projeto que eu já tinha no segmento de energia solar, junto com o projeto do Juliano, que é o meu sócio. Então, nós unimos forças, percebemos a necessidade. No meu caso, eu tinha uma necessidade no setor técnico, onde ele já atuava com muita maestria, e ele tinha uma necessidade no setor comercial, onde eu já atuava muito bem na empresa anterior. Então, unindo essa força, né, essas nossas forças, nós iniciamos o projeto MegaSun. E foi assim que nasceu. Que legal, muito bom. E vamos então para o que interessa. Energia solar da ROI. Queria começar falando o seguinte, galera, eu vou aproveitar que a gente está nesse podcast para ter uma consultoria com a MegaSun. Eu sei que a rotina de vocês é muito corrida, vocês estão em um seleto grupo de clientes, e eu vou aproveitar aqui durante o nosso bate-papo, tá passando aqui alguns dos projetos da MegaSun, e o que eu percebi, vocês já fizeram até... Ali tem avião, eu vi energia solar, eu vi um projeto bem legal. Bem bacana. Então eu vou aproveitar para colocar o meu caso para vocês ouvintes, vou colocar também aqui para o pessoal da MegaSun. Paloma, eu sou empresário, eu tenho a 405 Marketing, vocês vão ver aqui na TV, em vez de quanto vai estar passando aqui, ó, o nosso apoio da 405. E hoje a gente gasta mais ou menos cerca de R$3.000 por mês em energia. E a gente que trabalha com marketing, a gente olha muito o ROI, né? O retorno sobre investimento de qualquer coisa. Se a gente coloca dinheiro em tráfego, em marketing, em rede social, em podcast, por exemplo, a gente gosta de entender o retorno que isso traz pra gente. E uma dor que eu tenho e compartilho com muitos outros empresários que eu vou conversando é que a energia ela é uma coisa vital para o sucesso do nosso negócio, mas acaba sendo um custo muito alto.
Eu tenho outros amigos que trabalham ali na parte da indústria que pagam 20, 30, 40 mil reais de conta de energia. Vale a pena para a gente que é empresário ter um sistema de energia solar dentro da nossa empresa para gerar energia para a nossa empresa? Faz sentido isso dá ROI? Sim, com toda certeza. Eu costumo dizer, por que não antes? É uma das coisas que a gente, todos os dias, educa, tanto o pessoal do segmento de construção, como os arquitetos, a gente sempre orienta, já que eles têm esse acesso mais rápido ao consumidor final, a gente sempre orienta que eles implementem o projeto de energia solar no projeto da construção do imóvel, por exemplo, no projeto inicial mesmo. Por quê? Porque é uma necessidade básica, a energia, não é? Então, se não for uma energia produzida, ela vai ser comprada de algum outro lugar. E a fonte em si é uma fonte gratuita, porque é o sol. O que a gente paga para implementar é o gerador da energia e não a fonte. A fonte ela é gratuita. Então, o gerador de energia que ele é adquirido pelo cliente para poder gerar aquilo ali. Então, uma vez o gerador se pagando através da própria economia, você vai ter uma energia ali sendo gerada de forma gratuita. Então, compensa demais, não tem nem o que questionar em relação a isso. Então, vamos lá. Se eu colocar um projeto de energia solar no escritório da 405, eu consigo reduzir a minha conta de energia ou ainda pago alguma coisa? Como é que funciona? Porque o ideal, eu brinco com todo mundo, imagina que legal você produzir a sua própria energia e você conseguir atender seus clientes com ar-condicionado, atender com a iluminação legal e sabendo que aquele teu investimento ele está se pagando e criando ali uma espécie de qualidade de vida dentro da empresa. Se eu colocar energia solar dentro da 405, eu consigo isso, eu consigo baratear minha conta de energia, eu consigo trocar, por exemplo, a minha conta de energia de 3 mil reais, por exemplo, por um financiamento e ao longo prazo ir pagando? Como é que funciona isso? Energia solar ele é muito personalizado, então cada caso é um caso. O exemplo mais prático é onde o cliente ele ainda fica interligado à concessionária de energia, que é o sistema on-grid, que é o mais utilizado em áreas urbanas. Então, nesse cenário, nesse segmento, digamos assim, você paga, sim, ainda em torno de 5% a 10% no máximo do que você pagava antes na conta de energia. Por quê? Refere-se à entrega da concessionária de energia para você, que entrega a gestão desses créditos que uma vez são acumulados na rede dela, a manutenção dessa própria rede que fica por conta da concessionária. Então, é uma taxa, digamos assim, que justa. Então, legal. Compensa. Ele faz esse esquema, essa gestão, digamos assim, como um banco. Uma vez que você deposita o seu recurso lá, no tempo que você quiser, você vai lá e saca. Legal. E ele faz essa gestão. Então, por essa gestão, ele cobra uma tarifa de manutenção. Da mesma forma, é a concessionária de energia. Então, isso é um dos modelos da produção de energia solar. Existem inúmeros, mas esse é o mais tradicional, legal. Digamos assim. E nesse formato, você reduz, sim, sua conta em até 90%. Em alguns casos, até um pouco mais, mas a gente gosta sempre de trabalhar ali com um número bem bacana, para que os clientes não tenham, como que eu falo? Esse susto de abrir a conta e às vezes uma esperança, eu vou economizar 100%. Não é. Mas se você economizar 90%, 95% já é um grande negócio. Se a minha conta for de 3 mil para 200 reais... Entendeu? Porque lá eu acho que é trifásico, então acho que é um pouquinho a mais. Mas mesmo assim, eu tô saindo de uma conta de 3 mil reais que eu tenho todo mês para uma conta de 200. Perfeito. E o restante do valor eu posso investir em material, exatamente. Em equipamento, em qualidade para o meu funcionário. Perfeito. Ou a minha margem de lucro vai ser maior, né? Vai ser maior, isso é um fato. O que vai acontecer é a minha margem de lucro ser maior. Muito show de bola. E eu queria também falar um pouquinho, nos bastidores, galera, eu tava conversando com a Paloma sobre fazenda solar, é esse o termo, né? Sim. Que hoje eu sou o empresário da 405, mas eu posso me tornar um investidor de energia solar? Eu posso vender energia, é isso? Hoje a gente brinca muito dizendo que o pessoal tá plantando painel.
Plantando Então, o painel? do tanto daí que vem tem. o termo fazenda? Isso, exatamente. Então, o que acontece? São grandes usinas, né, de geração de energia que, na maioria das vezes, a finalidade dela é comercializar. Existem casos, sim, que é para uso mesmo, quando são grandes empresas que realmente têm um consumo muito elevado. Então, essa usina é feita para consumo, mas na grande maioria das vezes é sim para comercializar. Então, isso não necessariamente hoje se encaixa apenas para grandes investidores. Às vezes, aquela pessoa que tem um terreno ali de herança, muitas das vezes, e está inutilizado, por algum motivo ela não quer plantar ou não quer criar animais, enfim, está lá o terreno, aleatoriamente. Então, ela vê uma oportunidade de gerar uma renda daquela forma. E o bacana é que não necessariamente você precisa implementar a sua usina. Existem formas e formas de você rentabilizar. Você pode, sim, implementar uma usina ali, ou você pode locar o seu terreno, então ser um outro modelo de fonte de renda, ou as duas coisas, enfim. Então, é muito versátil, sabe? Então, é um Legal. segmento muito bacana. Dá para você brincar. Um tem o terreno, outro tem o recurso, sabe? E aí você consegue unir essas pessoas e dar um resultado bem bacana. Legal. Queria tirar uma dúvida agora com o Alisson e com o Luan, que é o seguinte, passando por João Pessoa, eu vejo diversas plaquinhas da Mega Sun e eu vejo muita placa instaladas nos telhados. Mas, olha, aqui, ó, tá passando na TV justamente o que eu tô falando. Eu passo por João Pessoa, eu vejo a plaquinha da Mega Sun e eu vejo nos telhados as placas. Mas no caso das fazendas, das grandes usinas, eu vi que fica no chão, né? Fica numa altura um pouquinho diferente, cada painel, mas é no chão. E aí onde eu queria fazer essa pergunta pro Alisson e pro Luan, como é que é a dificuldade? Tem uma dificuldade maior de você fazer um projeto, por exemplo, de uma usina no solo do que uma usina num telhado? Eu vejo aqui em João Pessoa muito comum a gente colocar no telhado. Como é que funciona essa parte de instalação, de homologação, da parte sustentável, se precisa fazer alguma documentação com algum órgão quando a gente vai fazer uma usina de investimento? Alisson, Luan. Pode começar, Alisson. Posso? Vamos lá. Quando a gente fala quando a gente fala sobre instalações residenciais, existe primeiro uma análise que tem que ser feita, né? Que análise é essa? Análise estrutural da onde vai ser instalada as placas, para saber se a residência vai comportar aquela quantidade de placas no local. Então nem toda casa eu posso colocar energia solar. Eu tenho que ver primeiro a parte do telhado, a estrutura. Todas as casas têm que ser primeiro avaliada a questão da estrutura do local, né? Infelizmente a gente tem visto o descaso de muitos profissionais relacionados a esse fator, né? Entendi. Que é uma coisa muito importante. E trazendo para a parte de instalação em solo, né, envolve outros fatores, que é planagem, terraplanagem de terreno, envolve a forma como vai ser instalado, qual tipo de material utilizado, né? Entre outras coisas. E o Luan, acredito que ele pode falar um pouco melhor em relação à parte de homologação, que é a parte burocrática da coisa. Luan, é difícil homologar um projeto de energia solar? Não é difícil, Christian. É cuidadoso, né? Porque a gente tem que estar com todas as normas técnicas, as NBR, igual a gente fala, tudo nos conformes, para que não tenha acidentes igual a gente vê por aí, né? Porque a Mega Sun tem todo esse cuidado. Porque a gente está lidando com o sonho, muitas vezes, de cliente, de ter uma usina, de gerar sua própria energia para o bem-estar dele e do mundo também, né? Então, eu lido muito com essa parte e eu tomo todos os cuidados para que não ocorra incêndios, porque a gente fica responsável por isso. Imagina aí acontecer umas tragédias, igual a gente vê hoje que aconteceu em Recife, no Brasil muito, a parte estrutural, né? E a parte também de dimensionamento. Legal. Então, entendendo um pouquinho sobre a Mega Sun, então não é só instalar o painel solar. Você tem um pré, que é essa parte de homologação, de De vistoria. análise da estrutura.
E toda esse empresa procedimento. faz isso, Alisson? Toda empresa se preocupa? Porque, galera, eu trago aqui muitas vezes a parte empresarial, mas a gente fica muito ligado nas notícias, né? E para quem não sabe, a 405 e a Mega Sena ficam na cidade de João Pessoa, muito próximo aqui da cidade de Recife, né? A capital de Pernambuco. E lá, há cerca de um mês, 40 dias, um pouquinho mais talvez, infelizmente aconteceu, né? De um telhado ceder na parte da instalação, inclusive com óbitos. Então, nem toda empresa se preocupa com essa parte de entender se é possível instalar? Infelizmente, Christian, infelizmente não. Né? Gostaríamos muito de ter concorrentes que pelo menos se preocupassem com a vida do próximo, né? Mas isso, infelizmente, não tem ocorrido, sabe? Entendi. É porque acaba sujando a imagem da energia solar como um todo, um né? todo, é. Não é só nossa empresa, a empresa do concorrente que vai ficar queimada porque fez uma instalação. Quando sai nos noticiários, É o segmento é o que é segmento de energia prejudicado. solar, né? A pessoa já fica, opa, se pode acontecer aconteceu com a igreja. E vai acontecer comigo também. Qualquer instalação pode ocorrer, né? Esses acidentes. Só que a gente não quer isso. Entendi. E no caso de vocês, eu vejo que é completamente diferente, porque eu fiquei sabendo que o time de vocês de instalação é 100% próprio, não é nada terceirizado. Eu vejo muitas empresas aqui, principalmente em João Pessoa, que vendem com a marca, mas quando eu vou acompanhar a instalação, por exemplo, de um cliente meu, em algum escritório, eu vejo que vem uma outra roupa, um outro tipo de farda. Sim. No caso de vocês fazem a parte de venda, de homologação, de instalação e pós-venda, tudo dentro da Mega Sena? Perfeito, internamente. Temos 2 andares de Mega Sena na sede e temos um ponto de apoio para a equipe técnica também. Então, toda essa equipe, a interna e a externa, ela é 100% Mega Sena. Então, legal. isso é bem bacana, porque gera um domínio também no processo como um todo, evita pontas soltas. Então, é um cuidado que a gente tem em relação a isso. Logicamente, o custo de tudo isso é mais elevado, mas a segurança compensa. Sim. Compensa a gente saber quem fez tal parte do processo, de quem é a responsabilidade, do que ficar precisando muitas vezes de um retorno de uma equipe terceirizada. Perfeito. Então, para o investidor, para o empresário que está me ouvindo, uma vez dentro da Mega Sena, a Mega Sena cuida de todo o processo da venda, homologação, da instalação, tudo feito pela Mega Sena. Além do nosso suporte vitalício, que não existe na Paraíba, pelo menos que eu conheça, que acompanha o cliente por todo o período que o equipamento dele estiver em uso. É mesmo? Então Isso. é vitalício? É vitalício o nosso suporte. Então, a qualquer momento que o cliente precisar da Mega Sena, a Mega Sena vai estar com ele. Lembrando que só os painéis solares, eles têm garantia de, no mínimo, 25 anos. Então, imagina, por pelo menos 25 anos, o cliente ele pode contar com a Mega Sena. Paloma, em qual sentido, onde, em que momento, por exemplo, que o cliente precisaria desse suporte, acionaria esse suporte? Ok, vou te dar um exemplo. Digamos que daqui a 5 anos, talvez, o cliente precise fazer uma avaliação na conta de energia dele, ele precise de uma análise de conta, que não é simples, vale salientar. Hoje a gente tem um profissional exclusivamente para isso. É um trabalho cuidadoso, são várias análises que são necessárias. Alisson e Luan pode falar até melhor do que eu, onde envolve o monitoramento do equipamento, eles acessam o monitoramento, envolve a leitura da concessionária de energia e as datas, o cruzamento das datas. Então, é uma análise minuciosa. O que a gente faz? Em um determinado momento, o cliente tem uma dúvida, talvez, ou ele acredita que não está gerando suficiente, ou até mesmo que não está compensando o suficiente, algo desse tipo. E aciona a Mega Sena daqui a 5 anos, por exemplo. A Mega Sena vai coletar as contas de energia dele e fazer toda essa avaliação de forma gratuita para esse cliente. Se porventura uma outra pessoa que não seja cliente da Mega Sena e precise desse mesmo serviço, a Mega Sena atende sim, porém isso tem um custo, obviamente. Mas para os clientes Mega Sena não tem custo algum.
E olha que interessante, Paloma. Quando eu olho a parte empresarial, infelizmente a gente sabe que normalmente as empresas elas começam o seu CNPJ e têm uma vida muito curta, principalmente no Brasil, a gente está falando em média de 5 anos com o CNPJ ativo. Então a importância de você ter uma empresa com o potencial, o tamanho e a expertise de vocês, eu fico pensando o seguinte: o meu painel, ele vai durar 25 anos. Talvez se eu procurar uma empresa que não tenha esse know-how, essa capacidade, essa construção empresarial, a gente está conversando aqui, o nosso público principal é empresários. Sim. Então a gente sabe que no mundo empresarial, infelizmente, CNPJs iniciam, encerram. Imagina você entrar no mundo da energia solar com uma empresa que não tem esse know-how, não tem esse tamanho, não tem esse fluxo, e nisso eu fico muito tranquilo, porque eu conheço a Paloma na parte financeira, então a gente sabe que a empresa é bem gerida e é feita para durar muitos e muitos anos, né? Eu brinco com os meus clientes na 405, que infelizmente o CPF, ele tem uma data de expiração. Uma hora, querendo ou não, a gente precisa da baixa. Mas o CNPJ não. O CNPJ, você tem empresas aí centenárias, inclusive aqui na Paraíba, passando de geração em geração. Então, quando você fala disso, de ter esse pós-venda, esse cuidado vitalício, eu fico bem tranquilo porque eu conheço e sei da longevidade que pode chegar a Mega Sun. E eu não vejo isso em todas as empresas. Eu vejo algumas empresas, eu sei que isso acontece em todo o mercado, né? Mas algumas empresas que a gente fala que trabalha abaixo da linha. Pô, ali é o mínimo que o cara deveria cobrar, e para não perder um contrato, ele abaixa a qualidade, ele abaixa o pós-venda, ele literalmente queima uma margem para ganhar aquele projeto. Mas aí ele acaba não conseguindo viver e perdurar o CNPJ dele para, por exemplo, fazer isso que você faz, de dar esse diferencial de um pós-venda. Uhum. Na verdade, ele não tem esse pós-venda, né? Não tem? O pessoal que faz isso, que vende a qualquer preço, né? Abaixo do mercado, ele não tem esse pós-venda. Ele simplesmente instala, quando instala, né? Que nem vem ao caso a gente entrar em todo esse conteúdo que é muita história. Então, quando ele instala, o máximo que faz é isso e boa sorte para o cliente. Quando dá certo, ótimo. Quando não dá, ele vira um cliente órfão e busca empresas sérias para resolver os problemas. Nós temos vários casos assim de clientes de outras empresas que sumiram, que nos procuram hoje para sanar pequenos desafios até. Sabe? Essas coisas simples, desde esse exemplo que eu te dei de uma interpretação de conta, até a troca de um inversor, coisa parecida, acionar uma garantia do fornecedor, que são coisas que podem acontecer, não é um equipamento. São coisas simples, mas também tem outras que são um pouco mais graves, né? Exato. Então, dentre várias situações, Luan mesmo já presenciou alguns, né? De chegar, o telhado tá pegando fogo e eles, enfim... Muitos telhados que a gente já chegou, que a gente tem que fazer uma análise, né? Para o cliente, tá com um problema. Ele vai acionar a empresa e a empresa não vai lá, né? Uhum. Aí a gente, da Mega Sun, a gente vai lá, faz uma análise e às vezes quando chega lá, pode acontecer o arco elétrico que a gente fala, né? E corre um risco para nós que estamos ali fazendo essa avaliação e na casa do cliente mesmo de estar pegando fogo, né? Sim. A gente já viu o telhado assim por baixo, o telhado corroído, de metal corroído por baixo. A gente não sabe, mas graças a gente estávamos com esses equipamentos de segurança. Se a gente pisasse em falso, poderia ter ocorrido uma queda. Instalações que a gente chega lá mal feitas e a gente tem que tirar todos os painéis, tirar todo o inversor e instalar novamente para segurança e melhor geração, né? Isso é muito comum de acontecer, viu, Então, Christian? outras empresas fizeram esse serviço, instalaram na casa, por exemplo, do cliente, ele sente que não está bem feito, ele liga para vocês e fala assim, me ajudem. E a É gente mais tá ou lá. menos isso. Vocês vão com uma equipe que é inteiramente de vocês, não é terceirizada para fazer esse atendimento. Para fazer todo esse atendimento de pós-venda, né? E Luan falou um ponto muito importante, que é a questão do uso do EPI. Então, assim, é algo muito sério, gente. É muito importante. Valorizem isso.
porque não é toda empresa que trabalha nesse formato e assim a gente tem muito cuidado em relação a isso. Cada funcionário admitido, ele recebe o kit dele necessário para utilizar em todas as obras. E eles assinam um documento com essa responsabilidade de uso também. E acreditem, se porventura um profissional estiver executando um trabalho numa casa, enfim, ou numa empresa, e acontecer algum tipo de acidente e ele não estiver usando o EPI, muitas vezes por não ter sido fornecido para ele, o dono do estabelecimento é corresponsável. Então, assim, isso é muito sério. Poucas pessoas não observam isso, nem se preocupam com isso, na verdade. Mas o dono do estabelecimento, ele é corresponsável por aquele acidente. Então, assim, com a Megasan isso não acontece. Graças a Deus, nunca tivemos nenhum cenário de acidente. Mas se porventura houvesse, estaríamos acobertados, porque todos eles utilizam o EPI. Então, não teria problema para a Megasan, bem como para o consumidor final também, o que adquiriu o projeto. Exatamente. Inclusive, todos fazem os devidos cursos, né? Principalmente NR10, NR35, as reciclagens, né? Sempre tá em dia. A renovação do curso também é importante. Não é só tirar a certificação, mas ela tá válida. Entendeu? Tá atualizada. Tá atualizada, Muito só faz uma vez na exatamente. vida e esquece. E acabou. Porque muitas vezes, quando vai fazer uma amarração, existem vários tipos de amarração, de vários usos de equipamento, e às vezes esquecem. Pode acontecer. Para isso que serve a ciclagem, né? E o Alisson citou aí algumas siglas, né, nessa parte voltada para a segurança, mas eu fiquei sabendo que tem uma associação de energia solar. Eu fiquei sabendo, por acaso, conversando, que é só vocês que tem aqui na Paraíba. Como é que funciona essa associação? Quem é essa associação? E como é que vocês entraram lá? E por que dentro do mercado paraibano a gente não tem outras empresas ali dentro também? Então, por outras empresas eu não posso falar, né? Mas pela Megasan, de fato, a única empresa na Paraíba associada à AB Solar é a Megasan. E o nosso objetivo realmente é esse cuidado que a AB Solar tem com as empresas em defender os direitos. Então, eles estão sempre presentes. E isso chamou muito a atenção da gente e foi isso que nos fez ingressar nessa associação. E tem sido muito bacana. Que legal, muito, muito sensacional. Mas voltando ali para o tema do ROI, não esqueci a parte do rendimentos, do retorno sobre investimento. Eu sei que você já vem desse mundo, né, do mundo financeiro, e eu queria colocar uma dúvida que eu vi hoje. Antes de conversar com vocês, eu fui lá no famoso Google. Eu brinco que o Google é um pai e o ChatGPT é a mãe. Porque a gente sempre pergunta primeiro ali no Google, vai lá, e aí não tem uma resposta 100%, eu vou lá na minha mãe, que é o ChatGPT. E conversando aí com essas tecnologias, a gente estava vendo a parte de rendimentos. E eu vi que a nossa Selic, né, a nossa taxa Selic, foi para 10,75%, se eu não me engano, na semana passada. A gente está gravando esse podcast, para quem está ouvindo no YouTube, no Spotify, em outras plataformas digitais. E no finalzinho aqui de setembro de 2024, taxa Selic de 10,75%. Por que eu estou trazendo isso? Qual é o rendimento médio ali de uma usina de solo, uma usina que eu realmente coloco meu dinheiro querendo um retorno sobre investimento, eu quero ter uma segunda fonte de renda. Eu estava brincando ali com alguns amigos que têm uma certa mais idade, já estão chegando ali na parte de aposentadoria, eles estavam querendo muito começar a criar um meio de ter uma segunda renda, só que não só um investimento onde você vê um número no banco. Eles queriam poder visitar, tocar, sentir que eles deixaram alguma coisa ali físico investindo. A taxa Selic está em 10,75%. Qual é o retorno médio, mais ou menos, de uma usina? Dá para chegar nesse retorno? Como é que a gente pode enxergar isso e semelhante ao mercado financeiro? No mercado financeiro, dá para a gente uma taxa. Dá para a gente também chegar numa taxa parecida com energia solar ou superior? Sim, perfeito. Como é muito relativo ao investimento, eu vou usar como exemplo
esse cenário que você trouxe de uma pessoa que está ali num plano de aposentadoria, digamos assim, né? Então, trazendo aqui aos números, um exemplo, uma usina pequena, R$300 mil, tá? Essa usina, dependendo de cada cenário, que eu vou exemplificar daqui a pouco, ela pode variar com um retorno aí de 5 a 7 mil reais mês. Então, isso é bem bacana, tá? A gente passeia ali em torno de 20% ao ano, enfim. Isso é bem bacana. E o que ocorre? Por que de 5 a 7? É muito discrepante esse número, né? Quando é 5 e quando é 7? É muito relativo ao local da instalação. Então, a irradiação solar daquele local vai fazer toda a diferença em relação ao seu rendimento. Que isso é um dos estudos que a gente faz antes de implementar, antes de instalar a usina, que é um cuidado especial que a Megasun tem, que outras empresas não têm. E quem é que fica com essa parte? O Alisson. Então Alisson, já sei para quem será as próximas perguntas. Ele faz essa avaliação de local. Se porventura o local sugerido inicialmente pelo investidor não for um local que tenha uma irradiação solar muito bacana, ele faz uma avaliação das outras possibilidades e apresenta ao investidor. Se porventura o investidor não tiver o terreno, ele vai comprar. Então, essa possibilidade se amplia, já que ele vai comprar, ele pode, inclusive, mudar de estado, digamos assim. Então, a gente entra em outros fatores também, da demanda, onde tem a maior demanda de compra, onde o quilowatt-hora é um pouco mais caro. Então, eu estou entrando muito no que ele vai falar. Mas isso é uma brincadeira boa que a gente faz em prol de maior resultado para quem está investindo. Porque o custo do equipamento, da instalação, do projeto, ele vai ser basicamente a mesma coisa. Vai mudar pouca coisa, se for de um estado para o outro, enfim. Mas para quem está investindo, o quanto ele vai rentabilizar a mais ali, faz toda a diferença ao longo de 25 anos. Perfeito? Então, essa análise prévia, ela é decisiva para quem está investindo. Ok? Muito, muito legal. Eu vou voltar contigo depois para a gente falar ainda mais sobre a parte de ROI, mas eu fiquei muito interessado em saber como é que você consegue prever o quanto Prever o futuro. Prever o futuro. Eu tava pronto. Aqui dentro do escritório a gente tem uma pessoa ali que tá tirando fotos, né? A Carol tá ali tirando fotos, fazendo vídeos. E a gente passou uma casa que tem um painel de energia solar e estão construindo um prédio do lado. Sim. Eu acho que era 9h40, 10 e pouquinho da manhã, e tinha uma baita de uma sombra naquele telhado. Nossa. E eu falei assim, nossa, não deve estar gerando. Ali eu sei que antes não existia aquele prédio, era uma outra casa, então a conta que fizeram ali bateu. Uhum. E aí agora tem um prédio subindo. Como é que funciona essa parte de entender o quanto vai chegar de energia? Se eu colocar aqui na capital da Paraíba, João Pessoa, eu vou ter uma geração. Se eu colocar lá no sertão, eu vou ter uma outra geração, o mesmo equipamento, a mesma quantidade de placa? Não, vamos lá. Como é que funciona? Existe uma coisa chamada irradiação solar, né? Cada local muda, inclusive, por exemplo, muda de João Pessoa e Cabedelo. São duas regiões extremamente próximas. Mas Cabedelo tem uma maior irradiação solar do que propriamente João Pessoa aqui. Entendeu? Então, toda a região, né? Paloma estava falando uma coisa bem bacana, que eu busco isso. Qual região tem a melhor irradiação solar para que eu possa ter o máximo de aproveitamento para essas usinas de investimento. Muito, muito legal. E é o que? É um software? É matemática? Como é que vocês conseguem chegar nesse número? Hoje em dia existe o software, né? Mas antigamente era na mão, duas folhas riscando. Antigamente era na mão? Antigamente era na mão. Mas aí desenvolveram o software, aí ficou bem bacana da gente conseguir realizar esses cálculos, né? Em relação a, por exemplo, o sombreamento, não foi calculado naquela questão, mas sempre tem que ter uma visita antes, a gente faz uma consulta via satélite. Então, do jeito que está aqui na nossa TV, o nosso público está vendo ali, então
a organização desse painel, aonde ele vai ficar, para onde ele está virado, Isso da orientação. isso precisa ser analisado. Antes do projeto. Então, antes do projeto, eu já sei o quanto essa quantidade de painel nessa localidade específica vai me gerar. Exatamente. Muito Todo o interessante. layout, né? Todo o layout, até o posicionamento, a gente faz a análise 3D, né? Com drone, com simulações de sombras. Por exemplo, se um prédio está do lado e ele só tem essa casa para colocar, a gente pode colocar energia solar lá, certo? Só que a gente faz toda uma análise com um drone, ele cria uma simulação 3D e ele consegue ver onde é que é o sombreamento dessa casa. Se está mais para a esquerda, mais para a direita, e consegue posicionar também o modo para melhor geração, né? Muito, muito legal. Perfeito. Então, é um investimento onde a gente tem engenharia envolvida, tem matemática, tem física, tem química. É um projeto multidisciplinar. Legal, fico muito E o muito bacana, feliz. Christian, é que assim, a gente não se limita aos desafios. Esse exemplo que o Luan trouxe foi muito bacana. Ah, o cliente tem um prédio do lado da casa dele, mas ele só tem aquela casa? Ele vai deixar de usar por isso? É o caso do nosso Não. escritório. Pronto, ele vai deixar de usar por isso? Não. Aí é onde entra a avaliação até quanto aquele prédio faz sombra que possa limitar a geração de energia, compensa equalizar o número de painéis para quantidade de energia que o cliente de fato precisa. Então, são várias avaliações, por isso que a energia solar é muito personalizado, entendeu? Não existe um kit específico que cabe para qualquer cenário. Não, cada caso é um caso. Por isso que é uma venda consultiva, não é uma venda de Exatamente. balcão. Quando o cliente chega e fala assim, me envia uma proposta para 4.000 kWh, a gente não consegue enviar, porque não é o perfil Megasun, não existe uma tabela lá que você envia ao cliente, ok, quer, não funciona. A gente primeiro tem que entender a necessidade do cliente para fazer a melhor entrega. Porque, às vezes, ele nem precisa de 4.000. Ele precisa de 5 ou ele precisa de 3. Então, se eu te vendo algo que você não precisa, até de graça é caro. Entende? Imagina, você só precisa de 3, mas eu te vendo 4. Você vai fazer o quê com aquele 1.000? Você ainda não tem um plano para aquele crédito adicional. Então, você vai ficar acumulando a longo prazo, não vai usar, enfim. Claro que hoje, energia a mais nunca é demais. Mas pode acontecer, sim, aquela pessoa que, de fato, não tem como utilizar. É o limite dela e ela não tinha um plano para poder dar vazão àquele 1.000 adicional, digamos assim. Então, se eu não faço uma venda consultiva antes, eu não faço uma análise, logo, o cliente vai gastar, literalmente, ele não vai investir, ele vai gastar indevidamente e não vai ter o resultado esperado. Pior mesmo é se, por exemplo, a gente vende 3 e está gerando 2, por exemplo. Pior Pior mesmo, porque ele vai ficar pagando ainda a conta de energia, né? E se ele fez um financiamento, ele vai pagar a parcela do financiamento sem ter o retorno esperado que ele queria, né? Exatamente. Recentemente, a gente recebeu uma solicitação de um cliente de outra empresa que não estava gerando o suficiente, o responsável técnico foi lá, fez a devida avaliação, telhado 100% sombreado. Ele era para gerar 1.000, estava gerando 100 kWh. Entendeu? O que vai fazer? A Megasun vai fazer essa nova instalação, vai retirar daquele local para poder instalar em um outro local e o cliente sim gerar perfeitamente. E o mais interessante, o cliente tem mais de uma opção de local. Então, faltou o quê? Comunicação. Entendi. Então, mesmo instalado, já está instalado na casa. Aconteceu alguma coisa, ele tem um terreno próximo, ele tem o telhado daquelas 2 águas, né? Nessa casa onde eu passei, se eu não me engano, é isso. É o telhado de 2 águas e aonde ele tem a caída do prédio... É bem na sombra. Ficou a sombra. Aí ele pode, então, pegar aquele material e inverter o lado e continuar gerando. Pode, exatamente. O bacana é esse. O equipamento é seu. Você faz o que você quiser com ele. Você muda de casa, você leva. Muda de estado até, se for o caso, você leva também, sabe? Muitas dúvidas também surgiram se, posso colocar energia solar em casa alugada? Claro, você pode, Sim. né? Como você botar os móveis na casa. Exato, perfeito. É você botar um móvel. Vou botar um sofá, vai ficar pro dono da casa? Não, você pode, quando se mudar, você pode levar essa energia solar pra sua outra residência, né? Isso, Ou e o vender que pro dono, né? Ou vender Ou vender pro pro dono. dono, O que que mais precisa ser compensar. levado em consideração
São os fatores de tempo, quanto tempo você vai passar ali, né? O deslocamento, enfim. Mas tudo é possível. E eu sempre sugiro, coloque o quanto antes. Porque quanto mais tempo passa, você pensando em colocar, em gerar sua própria energia, é um mês a mais que você perdeu para a concessionária. E é um dinheiro que não volta. Que não volta. O investimento no gerador de energia solar é um retorno garantido. Tão certo como o ar que eu respiro é um dinheiro que você recupera. Só através de economia. Falando nesse ponto, vamos lá. Vocês me venderam. Eu quero um projeto de energia solar, mas eu não quero botar no telhado da 405. Eu quero colocar no sertão da Paraíba. Eu consigo utilizar aqui em João Pessoa, para o meu escritório e para minha casa, e ainda eu consigo monetizar. Eu consigo, por exemplo, voltando ali, falando das usinas, eu consigo ter uma usina no sertão gerando eletricidade para minha casa, para o meu escritório e vender o excedente. Eu estou precisando ali no baixo de pelo menos uns 10 mil reais por mês de rentabilidade. Eu preciso ter esse dinheiro caindo todo mês. É possível fazer isso com a energia solar? Sim, perfeito. Você pode montar a sua usina para uso e para rentabilizar. Ou apenas para rentabilizar. Então, é muito relativo. E existem vários modelos. Você pode fazer a alocação da usina completa. Você investiu ali, você tem um espaço, investiu, e você aluga toda a usina para um local específico. É uma opção, locação de usina. Uma outra opção, você fazer isso para vários consumidores. Então, você já entra num outro formato de comercialização. E cada caso é um caso, mas é super possível, sim, você instalar no interior e injetar aqui na cidade. Na cidade, entendi. Então, por exemplo, eu posso ter essa monetização nessa parte de rentabilidade, pegando essa minha usina e locando para uma outra empresa. Então, por exemplo, eu vou puxar aqui um supermercado. Perfeito. Que aí o supermercado tem a parte de frios, de carne, deve usar bastante energia. Uhum. Se eu tenho uma usina no interior da Paraíba, eu consigo direcionar essa energia e vender, então, para o supermercado. Exato. Aí gera a dúvida também. E por que o próprio supermercado não faz a sua própria usina, né? Por N fatores. Às vezes, o telhado não está adequado e, por algum motivo, eles não querem ou não podem fazer uma nova estrutura no telhado, um reforço de telhado, digamos assim. Ou não tem um recurso financeiro, não tem um crédito. E como você tem essa opção, o crédito para fazer esse investimento, ou até mesmo, enfim, o recurso próprio, então você faz esse investimento e já injeta para aquele local que tem a demanda certa, né, garantida. E o interessante, você me fez lembrar também de o caso de um cliente que ele queria muito, precisava fazer um reforço de estrutura, mas todo o estoque dele era naquela parte, bem abaixo de onde a gente precisava instalar. Exatamente. Então, nem para fazer o reforço da estrutura ele poderia. Por quê? Porque para ele fazer esse reforço, ele teria que tirar todo o estoque dele do local. Ele não tinha onde colocar todo o estoque dele, que era o estoque da loja dele toda. Entendeu? Então eu disse, nossa, que contexto, né? Que situação. Então, um andar inteiro ali só de estoque. Então, onde que ele ia colocar toda aquela mercadoria? De fato, né? Esse é um dos empecilhos. Entendeu? Então, é um cliente como esse que é facilmente... É um cliente desse que facilmente adquire uma geração dessa. Né? Exatamente. Então, eu vou aproveitar aqui e vou falar assim, corta pra mim, você que tá sem telhado. Ó lá, você que tá sem telhado. E você que tem terrenos, ou você que tem um terreno e o dinheiro, vem conversar um pouquinho com a Mega Sun. Pelo que eu entendi, eu sou marqueteiro, gente. Então, todas as conversas que eu tenho, eu tento entender o que é demanda, o que é oferta e quais são os players que eu consigo juntar pra gente fazer o negócio. E quando eu falo a gente, eu falo todo mundo que tá aqui nessa mesa e eu falo você também que tá me ouvindo. Então, se você tem terreno e você tem o dinheiro, a Mega Sun é a solução. Se você tem o terreno e tem um amigo que tem o dinheiro, a Mega Sun é a solução. E no caso da 405, se você
Tem uma empresa, mas tá sem o dinheiro, vem conversar com a 405 Marketing. A gente te ajuda a lucrar mais para conseguir contratar a Mega Sun para gerar a sua própria energia também. Como todo marqueteiro, a gente tem que falar um pouquinho sobre a nossa empresa. Tá Aproveitando esses minutinhos finais, galera, aonde é que fica o escritório da Mega Sun? Como é que o pessoal pode seguir vocês, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês e, querendo ou não, investir em energia solar? Porque, ó, eu como marqueteiro, eu só invisto onde dá ROI. O pessoal brinca que marketing é feito para ser um negócio bonitinho. Na minha opinião, marketing é feito para trazer retorno. E o dinheiro, ele é um ótimo potencializador de retorno. Então, se eu estou numa mesa conversando e eu escuto sobre investir em energia solar do jeito que vocês conversaram, eu estou muito afim de ter a minha própria usina. E a minha própria usina pode durar aí 35, 45, 50 anos gerando. E querendo ou não, eu vou utilizar energia para o resto da vida. E quero ter um Tesla aí, galera. Então, quem tiver um Tesla para vender também, se eu colocar energia solar, possivelmente a gente chega lá. Mas como é que o nosso ouvinte pode encontrar vocês, pode seguir, pode ir, né? Você falou que tem 2, 3 andares de Mega Sun? Isso. Ah, que legal! Bacana. Mas antes de falar sobre onde você encontra a Mega Sun, você falou algo sobre adquirir e eu lembrei de algo bem legal. O que acontece? Tem o sonho de ter sua própria usina, às vezes não tem o recurso completo, ou até mesmo não tem nada do recurso, tem só aquele terreno ali. Vai em frente, procura a gente, porque até linhas de crédito para isso existe. Então, é uma facilidade adquirir energia solar hoje para sua casa, para o seu comércio, até mesmo para um plano de aposentadoria, como eu exemplifiquei, de forma muito bacana, entendeu? Então, você não tem o dinheiro, ok, vai lá, o banco financia isso para você. E tudo isso você consegue fazer através da Mega Sun. Mas onde você encontra a Mega Sun? A Mega Sun hoje fica situada, a sede fica situada na Alírio Vanderlei, número 25, sala 4, no bairro do 13 de Maio, logo após o Hospital Edson Ramalho, pertinho da Avenida Epitácio Pessoa. Bem localizado, para quem conhece João Pessoa. Eu brinco que João Pessoa é uma cidade que em 20 minutos você chega em qualquer lugar. É verdade. Tirando o horário de pico, né, que a gente tá recebendo muito turista, tá recebendo muita gente de fora morando aqui, mas eu brinco que dá 20 minutos eu sei que eu posso sair de qualquer lugar que eu tiver de João Pessoa e eu chego a tempo da minha próxima reunião. Aproveitando que tá passando aqui a tela, galera, a gente tem o Instagram da Mega Sun com a Meg? É a Meg. Ah, aqui ó, a Meg. Então sigam a Mega Sun Energia Solar no Instagram. E terminando aqui também, siga 405 Marketing, olha que legal. Siga 405 Marketing lá no Instagram. Pessoal, chegamos aqui ao final, né? A gente ainda tem alguns minutinhos que a gente pode bater um papo, mas a gente está chegando ao final do nosso primeiro episódio do podcast da Mega Sun. Fico muito feliz de ter sido um host convidado de vocês e ter conseguido apresentar um pouquinho sobre o que é a Mega Sun, como é que a gente faz para investir com vocês. Fico muito feliz e abro também esses minutinhos finais para a consideração final de vocês e com o público. Agradeço demais a oportunidade de esclarecer um pouco mais sobre energia solar, sobre o cuidado que nós temos com os nossos clientes, com os nossos amigos e parceiros. Legal. Alisson, suas últimas considerações ali do primeiro episódio, galera. Vai vir outros episódios para a gente poder conversar Agradeço também. mais aí a oportunidade, né? Você que tiver sua dúvida, pode estar entrando em contato com a gente. Qualquer desafio que tiver, pode falar que nós estamos aqui para poder auxiliar você aí a alcançar o seu sonho de ter a sua energia solar, tá bem? Luan, considerações finais para o público? Só agradecer, esse bate-papo foi muito interessante, certo? Sanou várias dúvidas, né? Sim. E deu para mostrar aí que energia solar realmente tem ROI, né? Tem ROI. E as minhas considerações finais, galera, quem ainda não tem energia solar, tá perdendo tempo.
Não falo aqui como Mega Sun, falo aqui como 405 Marketing, especialista em dar ROI, em procurar onde a gente consegue colocar o nosso dinheiro, principalmente ali dentro das empresas, pensando em aumentar o faturamento. E olhando a energia solar, eu posso dizer que um dos principais competidores da 405 Marketing não é outras agências de marketing. É energia solar. Porque o empresário colocando dinheiro em energia solar, ele consegue ter um rendimento diminuindo o custo da operação, né? Querendo ou não, a energia que ele utiliza é um custo de operação. Ele tem um retorno da geração que ele está fazendo, ele pode vender aquela geração. E ainda mais, ele deixa muito mais bonito e creio que para quem trabalha com ramo imobiliário, vender uma casa, um escritório, um terreno que já tem a energia solar... Valoriza o imóvel. Valoriza, né? 30%. 30%? Sim. Então, galera, 405 Marketing tem aqui a Mega Sun. Qual é a minha sorte, galera? É que a Mega Sun é um dos clientes da 405. Sim. Então, eu fico muito, muito feliz desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa. E você, siga a Mega Sun Energia Solar para os próximos episódios, sigam nas redes sociais. Alguns cortes sairão, né, dentro do Instagram. E os próximos episódios também vêm por aí. Tchau, tchau.